Graça e paz a todos. Gente, eu quero trazer aqui uma conversa, né? E eu espero que você fique aí comigo um pouquinho. É o seguinte, o pecado não existe. Cristo, na cruz, ele removeu o pecado, né? Cristo veio para tirar o pecado do mundo. O mundo hoje está livre do pecado. Você crê? É o que o Novo Testamento, é o que o Evangelho da graça de Deus diz. Que Cristo veio para remover, para tirar o pecado do mundo. Se Cristo na cruz, ele tirou o pecado do mundo, por que que 99% dos pastores, eu não estou aqui para falar mal de pastor, eu estou para falar aqui desse falso ensino, porque isso cansa a gente fica angustiado de ver isso. Eu liguei o rádio ali agora e estava um pastor falando que quem não tiver debaixo da autoridade dele e quem não fizer fogueira bamba, tudo aquelas invenções maquinais que eles inventam para ficar rico e ganhar dinheiro e fazer o povo de escravo, quem não tiver debaixo da autoridade dele vai para o inferno e está em pecado. Mas eu, vendo pela verdade do Evangelho, Cristo na cruz, ele tirou o pecado do mundo. Então, se Cristo na cruz tirou o pecado do mundo, como que eu posso chegar para vocês e falar: vocês têm pecado, se vocês não me obedecer, porque eu tenho um conhecimento divino que ninguém tem, né? Que Deus falou comigo, um anjo veio do céu e falou, eu tive um sonho, uma visão, e Deus falou que todos que não foi todos que tiverem pecado, que não obedecer a mim, o que eu invento, quem não obedecer o que eu invento, tem pecado, vai ficar em pecado e vai para o inferno. Poxa, se a Bíblia diz, gente, que na cruz, a cruz, Cristo removeu o pecado do mundo. Como que eu posso falar isso para você? Como que eu aqui posso falar, ô seu pecador, seu maldito, seu desgraçado, você está em pecado, vem aqui que a gente vai batizar você na água para tirar o teu pecado. Mas eu não tenho pecado, Cristo removeu na cruz o pecado do mundo. Então, o que, que tem de validade para mim a palavra de Deus se eu acredito que eu sou um maldito pecador, que eu tenho que me batizar na água suja lá de cloro daquela piscina, porque o pastor diz que ele tem uma autoridade de Deus para me batizar, sendo que a própria palavra de Deus, Paulo diz que graças a Deus ele nunca batizou ninguém, porque ele não veio para batizar, ele veio para ensinar o evangelho da graça de Deus. Como que eu posso falar aqui que eu tenho que batizar você porque João batizou? João veio para abrir o caminho. João veio para lavar Jesus Cristo para que ele fosse apresentado como um sacrifício na cruz. Ele veio para cumprir a lei. João estava cumprindo a lei quando ele lavou Cristo. Que pecado tinha Jesus Cristo quando ele foi batizado nas águas lá do Rio Jordão? Ah, Jesus era pecador então? Ele veio cheio de pecado e a água tirou o pecado dele? Não, mas para tirar o pecado de Adão. Jesus não veio de Adão, Jesus veio da Virgem Maria. Porque se tivesse vindo de Adão, de uma relação sexual ali, de um homem e mulher, Jesus teria nascido debaixo de pecado, de maldição, de transgressão, como toda a sociedade judaica de Adão até Cristo nasceu debaixo de pecado. Cristo nasceu sem pecado. Então, como que na água tem que tirar o pecado de Adão, tem que tirar o pecado do ser humano? Se o pecado do ser humano, se o pecado, o velho homem, o velho Adão, foi morto na cruz de Cristo. Então, é a pessoa tem que entender os benefícios, a maravilha do Evangelho, o que Cristo fez na cruz.
Você tem que voltar lá atrás, gente, e entender que o Velho Testamento era uma velha aliança feita com sangue de bicho, de animal, de bode, de burro, de ovelha, de boi. E o judeu tinha que fazer tudo aquele sacrifício, derramar o sangue sobre a arca da aliança, fazer aquilo lá, queimar os bichos. é, Aquilo tudo ali era para fazer eles lembrar que eles eram pecadores, que eles nasceram debaixo do pecado de Adão. E se eles não obedecessem às leis que Deus deu para eles obedecer, 613 mandamentos e ordenanças, se eles não obedecessem aquilo, eles estavam debaixo de transgressão. João disse que o pecado era transgressão da lei. Se eles não obedecessem à lei, eles estavam em pecado. Davi disse: em pecado me concebeu a minha mãe. Por quê? Por que Davi nasceu já em pecado? Jesus não nasceu em pecado porque ele não teve relação sexual, não foi, ele não veio de José e Maria, porque se tivesse vindo de José e Maria, Jesus nascia em pecado, porque Davi nasceu em pecado por causa de Adão. O pecado reinou até Cristo por causa que Adão desobedeceu a Deus. Então, o pecado, todos vêm embutido igual linguiça, entendeu? O pecado veio de um só homem, veio o pecado e a morte. E por causa de um só homem, Cristo Jesus, na cruz veio a vida. Então, na cruz morreu o velho Adão e nós vivemos hoje o reino de Cristo. Nós vivemos a liberdade de Cristo. Na cruz, Cristo tirou o pecado do mundo. João mesmo, João Batista, quando ele viu Jesus, ele falou: eis aí o Cordeiro de Deus que deixa o pecado no mundo? Não. João viu Jesus vindo e falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de todas as pessoas. Então ele lavou Jesus ali. Quando ele foi lavar Jesus na água, João mesmo disse: mas não, eu que devo ir até o Senhor. Como que eu posso batizar você? Jesus falou o que para João? Faça assim, deixe que assim seja, para que eu cumpra toda a lei. Porque se Jesus não cumprisse a lei também, o sacrifício dele na cruz não valeria de nada. Então Jesus ele veio não para retirar a lei, como muitos pastores batem no peito e falam: ah, mas você está errado, está ensinando o povo errado. Mas peraí, meu irmão, vê lá o que a Bíblia diz. Jesus falou: eu vim não para remover a lei. Ele não veio para remover. O propósito dele era vir cumprir aquela lei, né? Porque ninguém era capaz, nem você é capaz, você que bate no peito e fala que é santo, com a falsa humildade, uma falsa santidade sua, ninguém é capaz, ninguém. E não é mesmo, e hoje eu não devo cumprir a lei, porque aquilo tudo não era para mim, era para o judeu, não era para você, não era para mim, era uma lei de judeu. O judeu não pode, o gentil não vive como judeu. Por isso que tem um marco da história que é a cruz de Cristo, né? Antes nós estávamos afastados, longe, distantes de Deus. Por quê? Porque Deus se mostrou ao povo judeu. Eles eram o povo de Deus. Jesus, quando veio, ele falou: há um rebanho também que eu também vou buscar e eu vou arrebanhar todos em um só, que eram nós, os gentios. Por isso que Jesus falou para os discípulos assim, os 12, né? Eles iam pregar aos perdidos da casa de Israel. Mas Paulo foi escolhido para quê? Para pregar a nós, os gentios. E os discípulos lá de Cristo, lá, que foi pregar, os 12 que foram pregar lá para os judeus, eles foram pregar o arrependimento, eles deviam se arrepender, né? Abandonar o pecado, né? E porque haveria um juízo lá contra eles. Contra eles ia haver um juízo. Ele escolheu Paulo, o apóstolo, Paulo, para os gentios, para nós, para pregar o quê? A graça de Deus, os benefícios da cruz de Cristo para nós hoje. Então o povo tem que entender isso. Na cruz, Cristo deu fim ao o velho homem, o Adão, não foi na água,
E Cristo deu fim àquela lei. Ele cumpriu a lei na cruz e disse: está consumado. Tetelestai. Ali acabou-se a velha aliança, o velho testamento, a velha aliança no sangue de bodes e de animais. Então, dali para frente é um novo testamento no sangue de Cristo, né? No sangue de Jesus Cristo, no sacrifício de Cristo. Se eu levo a igreja para a velha aliança, eu estou levando o povo para debaixo de maldição, o povo vai ficar debaixo de transgressão. Se eu colocar as pessoas de novo lá naqueles rituais do batismo, da ceia, do jejum, de todas aquelas ordenanças da lei de Moisés, eu estou novamente construindo aquilo que Cristo deu fim na cruz do Calvário, né? Então, hoje, a gente vive o reino de Deus. A gente vive a graça de Deus, a graça de Cristo, os benefícios da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, eu não posso falar para você que você tem pecado, que você tem que se batizar na água, que você tem que tomar a Santa Ceia, foi a última janta, a última ceia da Páscoa dos judeus. Isso era uma ordenança deles. Eu não posso pôr isso para você hoje, gente. Eu não posso pôr isso para você, meu irmão. Eu não posso falar que você tem pecado e o velho homem seu tem que morrer na água, porque isso morreu lá na cruz. Cristo deu fim a todas essas ordenanças e observâncias da lei de Moisés. Então, quem sou eu para falar para você que você tem pecado? Quem sou eu para falar para você que você tem que obedecer a mim? Que se você não pagar o dízimo, você é ladrão. Isso era uma coisa lá do passado. Jesus deu fim na cruz. Os benefícios da cruz é o que as pessoas ainda não compreendem. Eu já tenho falado. Você não é obrigado a dar o dízimo, porque isso era da lei. Isso acabou. Mas eu tenho que devolver. Devolver o quê? O que você tem que devolver? Você é judeu? Né? Você mora em Canaã? Você recebeu a terra prometida lá de Canaã? Você que tem que sustentar o templo que era a casa de Deus, que o próprio Deus, o próprio Cristo destruiu no ano 70 o templo lá que pegou fogo. Acabou. O templo hoje são vidas. Não é um templo de pedra lá no... Eu nem vou falar aqui o nome da igreja lá que fez o templo. Fizeram, reconstruíram o templo, eles entram lá com a Arca da Aliança e isso é anticristo, isso está desfazendo a obra de Cristo. Eles estão reconstruindo aquilo que Deus deu fim, né? Aquilo que Cristo deu fim, né? Eles estão reconstruindo de novo a lei e as ordenanças e tapou no povo debaixo de maldição. Mas então eu posso beber, Joel? Eu posso fumar? Então beber e fumar não é pecado. Não, não é pecado. O pecado, João falou, o pecado era a transgressão da lei. Eu nasci depois da cruz, Cristo já tinha removido a transgressão, a lei e o velho Adão na cruz. Quando eu não nasci mais em pecado como Davi. Eu não nasci mais debaixo de transgressão porque não tinha uma lei. A lei acabou na cruz, então onde não há lei, não há pecado. O pecado morreu. Se Jesus na cruz ele deu fim ao pecado, se João Batista falou que Jesus era o cordeiro que tira o pecado do mundo, que pecado é esse que eu estou falando que você tem? Tirou ou não tirou? Se a cruz de Cristo, o sangue que ele derramou naquela cruz, foi para tirar o pecado do mundo, eu pergunto para você que prega bastante essas coisas, tirou ou não tirou o pecado do mundo? Aquele sangue puro derramado na cruz, toda aquela dor que Cristo sofreu, tudo aquilo que Jesus sofreu, foi para tirar o pecado do mundo ou foi em vão? Ele morreu em vão naquela cruz ou foi tirado o pecado do mundo? É isso que eu quero que me responda. Tirou ou não tirou o pecado do mundo? Se tirou, por que você diz que tem pecado? Por que você fala que aquele coitado daquele membro que está lá está cheio de pecado e você não está? Você é o guru, é o mestre da lei. Ensina você mesmo. Não fica
humilhando as pessoas, xingando as pessoas. Até mesmo na rádio a gente vê aqueles mestres de teologia que fala que conhece a Deus, estudou Deus, que tem anel, que tem diploma. Isso aí é tudo lixo, tudo besteira, tudo uma bobeira, porque eles não conhecem Deus coisa nenhuma. O que eles ensinam ali, o que eles estudam ali, é para criar o seu próprio pé de meia, é para o seu próprio ventre, é para vender livro, é para vender curso, é para dizer eu sou conhecedor, eu sei de tudo, mas eles não sabem nada e não me trouxe ensino, não me trouxe nada de novo, nada de novo. Leia a Bíblia Sagrada, leia a Bíblia e entenda o que Deus quer que você faça, o que Deus quer de você. Os benefícios que a cruz de Cristo já trouxe para mim e para você. Viva o reino de Deus, viva livre, viva feliz, em comunhão, sabendo que aquele sacrifício da cruz, que Cristo fez naquela cruz, já me libertou do pecado. Hoje eu vivo livre do pecado e que um dia eu vou encontrar com Cristo. Ah, mas e se eu beber? É uma obra da carne, filho. Você vai beber, aquilo que você plantar na carne, você vai colher na carne. Você vai cair, vai quebrar o nariz, vai ficar lá de coma no hospital, mas aquilo ali é uma obra da carne. Ah, eu posso fumar? Vai fumar. É pecado? Não é pecado. É uma obra da carne. Você vai fumar, você vai ter câncer, você vai morrer no hospital com um balão de oxigênio na cara. É o que você vai. Você não vai viver o reino de Deus. Você não vai viver os benefícios da cruz de Cristo se você procurar fazer o que a sua carne deseja. É uma obra da carne. Ah, eu posso roubar? Rouba. Você vai roubar, você vai para cadeia, você vai pagar. O que você plantar na carne, você vai colher. É na sua carne, meu irmão. Então, aí que tá. Ah, você é pecador, é maldito? Aquele irmão fuma, aquele irmão bebe. Ué, ele vai beber, ele vai cair, vai quebrar o nariz, vai ficar devendo no bar, vai passar vergonha, vai ficar pelado que nem o Noé ficou. Mas ele é um filho de Deus, Deus ama ele. Eu não posso chegar na igreja e falar, Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida, Jesus quer mudar a sua vida, ele morreu por você, e você aceitar Jesus de todo o coração, porque você creu naquela palavra, que aquilo é verdade mesmo. Só que se você aceita, fala assim, ó, você tem que abandonar isso, abandonar aquilo, não pode pôr bermuda, não pode ter barba, não pode pôr chapéu, não pode ouvir o Zezé de Camargo e Luciano. Ué, meu Deus, isso aí é pecado? Onde está escrito que é pecado? Está na Bíblia? Não, a Bíblia diz que o pecado foi removido na cruz. Então aí que está, meu filho. Viva da maneira a qual agrada a Deus. Eu não estou mandando você fumar, você beber, você roubar. Não, isso aí, se você fizer isso aí, você não vai viver o reino de Deus. Você não vai viver feliz. Você não vai desfrutar dos benefícios da cruz de Cristo. Então, o que nós devemos viver é ensinar o quê? Amar o teu irmão, ajudar aquele que precisa, estender a sua mão, aquele que tem frio. É claro que ninguém faz isso, mas é o que a Bíblia ensina a gente a fazer, né? Perdoar, ajudar, viver o que Cristo ensinou, né? Então, esse é o reino de Deus, essa é a maneira correta de você viver, você tem que aceitar o seu irmão, você tem que ajudar ele, ensinar ele, né? E não ficar aí ameaçando, falando que Deus vai te matar, que Deus vai pesar a mão, que Deus vai cobrar do seu filho porque você errou, Deus vai cobrar. Oh, meu Deus, para com. Gente, a gente está cansado disso. Pelo amor de Deus. Eu não sei nem o que falar, né? Eu espero que você medite um pouquinho nessa conversa, né? E assim, tem gente que acha que é salvo. Infelizmente, Deus escolheu a um e não escolheu a outro. Mas aquele que Deus escolheu, que tem um chamado, aquele por quem Cristo morreu na cruz, ele vai ouvir essa mensagem, ele vai ouvir a mensagem do Evangelho da graça de Deus, e isso vai tocar dentro dele, e ele vai verdadeiramente chegar-se a Cristo
ele vai verdadeiramente aceitar a Jesus dentro dele, do seu coração, confessar com a boca e com o coração. Aquele que é chamado, que é escolhido verdadeiramente de Deus, ele vai sentir isso dentro dele, e isso vai despertar nele uma nova maneira de viver. Ele vai viver de uma maneira, de uma forma qual agrade a Deus. Tem gente que não crê, tem gente que não acredita, fala, Jesus, eu não creio, eu não creio em Deus, eu sou ateu, entendeu? Mas está tudo aí, a natureza, a vida, o coração que bate, você respira. Em tudo você vê em Deus em tudo. Na vida, no pássaro, na água, na chuva, no trovão. Tudo isso você vê que existe um Criador, que existe algo sobrenatural por trás de tudo isso. Mas tem gente que não acredita, tem gente que não é chamado. Deus não escolheu a todo mundo. Deus tinha escolhido lá, ele amou Jacó e odiou Esaú dentro da barriga da mãe. E eu posso falar que Deus é injusto? Quem sou eu para falar que Deus é injusto? Então, se você crê em Jesus, recebe essa mensagem, então você é um escolhido, é predestinado desde a criação do mundo. E isso vai tocar em você e você vai falar: eu sou filho de Deus, eu sou de Deus, eu creio, eu acredito, e o justo viverá pela fé. Quem crê em Jesus será salvo, já está salvo. Então é isso que eu falo. Jesus te ama. Ele deu a vida por você. Ele veio para que você tivesse vida, que você vivesse o reino de Deus e fosse e seja feliz, que é o que eu desejo a você. Seja feliz. E foge desses camaradas, desses mestres da lei, desses hipócritas que estão aí fingindo, trazendo uma falsa humildade, um falso conhecimento, porque isso não é conhecimento de Deus. Isso não é teologia. Isso aí é engano. É engano. Saia fora desse povo, pelo amor de Deus. Pega a Bíblia Sagrada, leia as cartas de Paulo, Novo Testamento, e viva feliz. Que Deus abençoe sua vida e a sua família.